Olá meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos com saúde aí. Passamos mais uma semana e na aula de hoje a gente está continuando o nosso conteúdo de geografia e a gente vai continuar falando aí sobre o planeta Terra, né? Semana passada, no nosso último vídeo, a gente estudou ali, fez uma introdução às características do planeta Terra. A gente falou principalmente ali sobre qual é a posição do planeta Terra no sistema solar, né, acompanhado dos outros planetas. Falamos um pouquinho sobre o sistema solar, da questão das órbitas dos planetas e de outros corpos celestes, como os satélites naturais e assim por diante. Comentamos também um pouquinho sobre aquela questão bem interessante das características do planeta Terra que permitem a vida, né, como a questão da água, a questão da atmosfera, a distância do Sol. Então, pessoal, a gente vai continuar, né, esse nosso trajeto aí de conhecer o planeta Terra, tá? A partir agora de outros assuntos, outros tópicos que são os seguintes. A gente vai ver a questão do eixo terrestre, as zonas térmicas, os movimentos do planeta Terra, ou seja, rotação e translação, e também a questão das estações e dos fusos horários, tá? A gente vai terminar essa aula fazendo uma introdução à questão dos fusos horários. Ah, professor, eu nem sei o que é isso direito. Então calma lá, que, né, durante a nossa aula tu vai começar a entender isso daí, certo? O fato, pessoal, como vocês bem sabem, o planeta Terra ele está se movendo, né, no sistema solar. Então a gente vai ver como é que quais são esses movimentos. E a gente vai ver os efeitos dos movimentos do planeta Terra, tá? Esses movimentos que o planeta Terra faz no cosmos, no sistema solar, assim por diante, ele tem efeitos na vida aqui, tá? Na nossa percepção de como que é, né? Então as estações, dia, noite, o nosso calendário, tudo isso é feito a partir dos movimentos que o planeta Terra faz. Então a gente, já que a gente está estudando o planeta Terra e suas características, querendo conhecer, né, esse palco aqui que Deus criou para que a gente possa viver, nos desenvolver, construir a nossa história, a gente também tem que conhecer quais são esses movimentos da Terra, né, o que tem a ver então a questão desses movimentos com a nossa vida aqui, o que influencia a nossa vida, certo? Então a gente vai começar nessa ordem aqui, falando do eixo terrestre, até chegar lá no final da aula falando da questão dos fusos horários, tá? Então, ó, é bastante conteúdo, bastante conceitos a gente vai ver, tá? Então, qualquer coisa tu vai pausando o vídeo aí durante a aula para anotar, ou volta o vídeo para tirar sua dúvida, se surgir alguma dúvida, por mais que depois tu possa fazer perguntas para mim depois também pelo portal. O fato é que é bastante conteúdo, bastante conceito, tá, pessoal? Então preste atenção, apertem os cintos aí para a gente seguir bem na nossa construção do conhecimento geográfico e do planeta Terra também, beleza? Bom, pessoal, quando a gente está falando então do planeta Terra, dessas características gerais, uma coisa que a gente tem que notar é que o planeta Terra ele possui características específicas que têm a ver com o modo que o planeta Terra recebe a luz do Sol, certo? Lembra que eu falei para vocês no último vídeo que a distância da Terra em relação ao Sol é um dos fatores determinantes para o surgimento e para o desenvolvimento da vida no planeta? Se a Terra fosse mais próxima do Sol ou mais longe, a vida não teria condição de se desenvolver aqui no planeta, porque, né, a gente está na distância correta. Ou seja, a relação da Terra com o Sol e o jeito que a Terra recebe a luz solar, isso aí influencia direto na vida aqui no planeta Terra. E as determinadas partes do planeta também têm diferença, tá, pessoal? O hemisfério norte, o hemisfério sul, os polos, assim por diante, eles também recebem a luz solar de maneira diferente, de maneira peculiar, tá? Cada parte, então, do planeta Terra também, a gente vai ver, né, quais são essas divisões, mas cada parte do planeta Terra recebe a luz solar de uma maneira específica, tá? Os movimentos que a Terra realiza também, tanto ao redor do seu próprio eixo, a gente já vai ver qual é esse movimento, como ao redor do Sol, também influenciam então a nossa percepção e como que a gente vive aqui no planeta, tá? Bom, uma coisa que a gente tem que saber, que é muito importante, é sobre o próprio formato da Terra, né? A gente pode se enganar que a Terra é uma circunferência ou uma esfera perfeita, né? Como se fosse ali uma bola de basquete, mas não, tá, pessoal? O formato da Terra tem um nome específico para isso na ciência, na geografia, que se chama geóide. E o que é esse formato? Ela é esférica, né? Mas só que ela não é uma esfera perfeita, ela é irregular, né? Então, por exemplo, se a gente fosse analisar
olhar bem de pertinho, né, a circunferência do planeta Terra, isso vocês já fazem ideia por causa das diferenças de relevo, das montanhas, o nível, né, dos continentes e assim por diante. Isso aí muda, né, pessoal? Então o planeta Terra ele tem, né, ele não é uma esfera perfeita, ele tem diferenças assim na sua superfície, é uma superfície irregular. Só que com as imagens que a gente vê do espaço do planeta Terra, isso aí é imperceptível, né? Então, por isso que a gente pode se confundir às vezes, achar que o planeta Terra é uma esfera perfeitinha, mas não é, tá, pessoal? Ela é irregular, a superfície do planeta Terra, e além disso, ela também é um pouco achatada nos polos, tá? Tanto no Polo Norte como no Polo Sul, ela é um pouquinho achatada. O nome dessa figura, né, desse formato que a gente usa então é geóide, certo? Então, se tu estiver lendo lá alguma questão ou lendo algum texto no livro de geografia ou em qualquer outro livro que esteja falando sobre esse termo geóide, saiba que é o nome do formato que se dá para o planeta Terra, que não é uma esfera perfeitinha, tá? Ela é um pouco irregular e ela também é um pouco achatada em ambos os polos, tá? Bom, e quando eu estou falando do eixo, tá, do planeta Terra, pessoal, imaginem aqui, ó, a gente tem um planeta, tá? Depois vai aparecer imagens para vocês, vai ficar bem fácil de entender. Mas imaginem aqui comigo o planeta, tá? Olhem aqui em direção ao meu rosto, imagine que tem um planeta aqui, certo? O planeta, quando a gente está falando do eixo terrestre do planeta, a gente está falando de uma inclinação que o planeta Terra tem, certo? Então, ó, o planeta Terra ele não está como se ele estivesse em pezinho, assim, ó, perfeitinho, tá? Ele fica meio inclinado no espaço. Isso aqui é o eixo de rotação da Terra, aliás, que tem essa inclinação, que é de um pouquinho mais de 23 graus, certo? Veja bem, ó, tem esse GIF aqui, ó, esse aqui é o eixo de rotação. Tá vendo como o planeta Terra ele não é retinho, tipo, como se ele estivesse em pé perfeitamente? Ele está um pouquinho inclinado, um pouquinho mais de 23 graus ali, inclinado. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que quando a Terra está percorrendo o seu caminho ao redor do Sol, imagine o Sol aqui comigo, tá? O Sol aqui no centro, o planeta Terra ele não vai girando assim em pezinho e dando a volta ao redor do Sol. Ele vai girando de maneira inclinada assim, ó, tá vendo? Então é como se fosse assim, nessa posição que vocês estão vendo aqui na imagem. Isso aqui é muito importante, pessoal. Por quê? Isso aqui é um dos fatores que determina a diferença do modo que cada região do planeta Terra recebe a luz solar por causa dessa inclinação, né? Então depois a gente vai ver bastante exemplos disso, tanto que a diferença entre as estações, até as diferenças na questão da fauna e da flora tem a ver com esse eixo de inclinação da Terra, tá? Então, primeira coisa sobre o planeta Terra em si, o formato que vocês têm que saber é o seguinte: o planeta Terra ele não é uma esfera perfeita, ele é geóide, ele tem uma superfície irregular e ela é um pouquinho achatada nos polos, e também o planeta Terra tem esse eixo inclinado, um pouquinho mais de 23 graus, tá? Então, ele fica girando assim, meio de ladinho, meio inclinado, certo? Isso aí é uma das questões chave aí, tá, pessoal? Tem que entender isso daqui. Como eu falei, então, esse eixo de inclinação do planeta Terra quer dizer que cada região do planeta recebe os raios solares de maneira diferente, tá? Então, o hemisfério norte recebe de um jeito, o hemisfério sul recebe de outros polos também, e assim por diante, tá? E o que acontece? Já que cada região do planeta Terra recebe a luz solar de uma maneira diferente, essa distribuição desigual, diferente da luz solar na superfície do planeta, origina o que a gente chama de diferentes zonas térmicas, tá? Isso aqui é outro conceito geográfico importante, certo? Então, preste atenção aqui no que são as zonas térmicas e quais são as zonas térmicas, tá? Então, veja bem, as zonas térmicas são 3 tipos de zonas, ou seja, de faixas, vocês podem acompanhar aqui na imagem, tá? Fica bem facinho de entender, que separam o planeta Terra de acordo com a maneira que a luz do Sol chega até o planeta Terra, certo? Isso que é uma zona térmica. E a gente tem 3 zonas térmicas, lógico, cada uma tem as suas divisões, tá? Na verdade, a zona polar e a zona temperada tem subdivisões, a zona tropical não, tá? Mas a gente já vai chegar lá. Quais são então as zonas térmicas que a gente tem no planeta Terra? Primeiro, decorem isso daqui, tá? Aprendam isso aqui, depois a gente vê as características de cada uma. Mas nós temos a zona polar, tá? E ela é subdividida entre zona polar do norte e zona polar do sul,
certo? Como vocês podem já perceber pelo nome, zona polar está falando sobre a parte referente aos polos, tá? Tanto o polo norte como o polo sul, tá, pessoal? É bem simples de entender. Então, quais são as 3 zonas térmicas? Primeiro, a gente está falando da zona polar, que se subdivide em zona polar do norte e do sul. Tranquilo? Daí também nós temos a zona temperada, que a gente chama, e essa zona também é dividida entre zona temperada do norte e do sul, que é essa faixa verde que vocês estão vendo. Então essa aqui é a zona temperada do norte e essa aqui é a zona temperada do sul. E temos a zona tropical, tá? Que é essa faixa do meio aqui, certo? Como vocês já até, que está destacado aqui em cor amarela, é uma faixa ali que recebe a luz solar de maneira mais direta, tá? A gente já vai ver as diferenças sobre como que a luz solar chega no planeta Terra. O fato então, pessoal, é que por causa desse eixo de inclinação da Terra, tá? Que tem ali cerca de 23 graus de inclinação, a superfície do planeta Terra ela vai receber a luz solar de maneira diferente. E por causa dessas diferenças, cada região do planeta tem considerado uma diferente zona térmica. Térmica porque, né, recebe o calor dos raios solares, tá? Então, zonas térmicas diferentes. Essas são as zonas térmicas, tá? Então, veja bem, pessoal, quando a gente está falando das zonas polares, elas são, tá, as zonas situadas entre os círculos polares do Ártico e do Antártico, ou seja, entre lá nos polos do planeta Terra, tá? Nessa zona, tá? Na zona polar, na zona térmica polar, o alcance dos raios do Sol é bem pequeno durante o inverno, tá? É muito pequeno, tanto que a gente tem invernos longos, assim, de períodos que quase não tem nenhuma luz solar e tem regiões do planeta, acreditem, pessoal, que durante o inverno, por exemplo, não tem luz solar, fica meses ali de escuridão direto, porque justamente por causa dessa inclinação do planeta que durante o inverno, tá? Depois a gente vai ver as características de cada estação no planeta, mas durante o inverno fica com pouquíssimo raio solar. E veja bem, enquanto, por exemplo, no Polo Norte, durante o inverno está recebendo pouco raio solar, isso quer dizer que no verão, no Polo Sul, está recebendo muito, né? Então, imagina, é só pensar que a gente tem o lado contrário, né? Então, o Polo Norte recebe pouca luz, enquanto o Polo Sul está recebendo muita luz, certo? Bom, as zonas temperadas, então, a zona temperada do norte e a do sul, como eu falei. A zona temperada do norte, ela fica entre o círculo polar ártico e o trópico de Câncer, tá? Então, veja bem, lembrem-se lá dos trópicos, que são aquelas linhas longitudinais lá de leste a oeste, que a gente usa, né, na geografia de maneira imaginária para separar ali as partes do planeta, tá? Esses são os trópicos, né? É só lembrar que trópico é horizontal, tá? Quando tu olhar um mapa do planeta Terra, e de maneira vertical são os meridianos, tá? Depois a gente vai voltar a isso quando a gente estiver falando dos fusos horários. Bom, então, ó, zona temperada do norte, entre o círculo polar ártico e o trópico de Câncer. Zona temperada sul, tá? É entre o círculo polar antártico e o trópico de Capricórnio, tá? Nessas áreas, pessoal, tá? Das zonas temperadas, as noites de inverno são longas e os dias curtos, tá? Lógico, situação que se inverte no verão, né? Os raios solares incidem de forma inclinada, tá? Depois eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês vão entender bem essa questão. Mas lembre-se, vocês têm que entender isso. A maneira como a luz solar chega aqui no planeta Terra, meus queridos, ela influencia na geografia do local, tá? Em tudo, tanto na fauna, na flora, no desenvolvimento da vida e assim por diante, tá? E por fim a gente tem a zona tropical, que é essa que fica no meio do globo ali, que estava em destaque amarelo, que vocês viram ali, que fica situada entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio, que é a maior parte do território da América do Sul, que é onde o Brasil está situado, fica nessa zona tropical ou intertropical também, como é chamada em alguns livros e por alguns especialistas. Então essa zona tropical fica entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio e ela é bastante iluminada pelo Sol, tá? E aí você já pode pensar aí nas diferenças geográficas que vocês já conhecem, por exemplo, qual que é uma das coisas que a gente já sabe de cara, o clima do Brasil e o clima, por exemplo, da Rússia, que fica, né, no hemisfério norte, né, na zona temperada do norte. Olha só, pessoal, lógico, aqui a zona tropical recebe muito mais raio solar de maneira direta, tá? De forma perpendicular, ou seja, linha reta. Eu vou mostrar no gráfico, vai ficar claro de entender. O fato é que na zona tropical, pessoal,
a luz do Sol ela chega de maneira mais direta e isso gera um clima mais quente. Não é à toa que os cientistas, né, denominaram essa região de zona tropical, por causa do calor que é gerado devido à maneira que a luz do Sol chega até aqui, tá, pessoal? Ó, aqui a gente tem um gráfico, tá? Inclusive vocês aí tem no livro de vocês podem acompanhar pelo livro também. Mas é um gráfico muito interessante que mostra a diferença da maneira que a luz solar chega no planeta Terra. Então a gente tem o exemplo 1 e a gente tem o exemplo 2, tá? O exemplo 1 vocês podem reparar no ângulo aqui que tem, que é o ângulo de 90 graus, retinho aqui, é para simular as regiões do planeta Terra que recebem a luz solar de maneira perpendicular. Ou seja, pessoal, recebe diretamente, como se fosse em linha reta, como se a luz solar estivesse chegando em linha reta ali e batendo na superfície daquela região do planeta. Isso faz com que essa região que está recebendo a luz solar dessa maneira aqui seja mais quente, tá? Não é à toa que é a zona tropical, certo? Ou intertropical. Ao contrário desse segundo exemplo, que a luz solar está chegando aqui de maneira inclinada. Então veja bem, no ângulo aqui de 40 graus, inclinadinha ali, né? Como se tivesse, como se formasse um V ali, o ângulo de 40 graus. Ou seja, nessas regiões ali, a luz solar ela não chega de maneira tão direta. Por isso que a gente tem as diferenças de temperaturas e de clima entre as zonas temperadas, seja do norte ou do sul, e a zona tropical ou intertropical. Muda, pessoal, de acordo com a maneira que a luz solar chega aqui. Olha que interessante. O Brasil, por exemplo, que se situa, né, na zona intertropical, o nosso território, ele recebe a luz solar dessa maneira que está descrita aqui no exemplo 1, de maneira perpendicular ou direta, meio que ali em linha reta, né, como se o Sol estivesse ali, dando raio direto ali na região tropical, na zona tropical. Enquanto que nas outras, como por exemplo na temperada do norte e do sul, a luz solar chega de maneira inclinada, não chega tão direta como chega na zona tropical, certo? Isso aqui é muito interessante e tem a ver justamente com até o nosso clima, né? Bom, o eixo da Terra vocês já entenderam, né? Ele é inclinadinho assim. E temos agora que entender os movimentos do planeta Terra, tá? Porque veja bem, pessoal, como que a gente organiza a nossa vida? Né? Já parou para pensar? Como que tu organiza a sua vida? Como que tu planeja a sua vida? Tu sempre planeja contando, né, com os próximos dias, ou com as próximas semanas, até com os próximos anos, né? Daqui a 5 anos eu quero estar fazendo tal coisa. Ou pode ser menos, né? No ano que vem eu vou fazer tal coisa. Mas até no nosso planejamento diário ali, né? Amanhã eu tenho que cumprir tal tarefa, tenho que entregar tal atividade. Como que a gente faz isso, pessoal? É porque a gente vive numa civilização desenvolvida, já vem ali de séculos e séculos de desenvolvimento civilizacional, que tem ali, né? A gente tem calendário e assim por diante. Mas não foi sempre assim na história da humanidade, né? Os primeiros povos não tinham lá calendários e tal. O fato é que ter um calendário, a gente poder contar o tempo, a passagem do tempo, tudo isso ajuda a gente a organizar a nossa vida. Não ajuda? Ajuda, né, pessoal? E como que a gente faz isso? Tá? Como que o ser humano é capaz de organizar, de ter um calendário, tá? De onde que surgiu esse negócio do ano, que tem lá 12 meses, 365 dias, e as semanas, os dias, por que o dia tem 24 horas e assim por diante? Vocês já pararam para pensar nisso? Bom, tem uma explicação para isso. A gente, não criou esse calendário a partir do nada, né? Ele tem uma explicação e tem a ver, mais uma vez, com coisas que acontecem com o planeta Terra, tá? Então, tem 2 movimentos que são muito importantes, que inclusive acontecem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, tá? Acontecem ao mesmo tempo, que determinam, né, que servem de base para essa nossa divisão do tempo, para o nosso calendário, para a contagem dos dias, dos anos e assim por diante, certo? Bom, quais são esses 2 movimentos, pessoal? É o famoso movimento de rotação e o movimento de translação, tá? Então, pausa aqui. Muito importante isso aqui, tá? Tu tem que saber o conceito desses 2 movimentos e tu tem que saber explicá-los e também o que eles influenciam, certo? No planeta Terra. Então, vá com calma, qualquer coisa vá parando, anotando. O fato que é importante vocês entenderem esses conceitos aqui. Então vamos ver primeiro o movimento de rotação e depois o movimento de translação, certo? Bom, o movimento de rotação, pessoal, qual que é a definição desse movimento? É um movimento que a Terra faz
em torno de si mesma, em torno do próprio eixo. Lembra aquele eixo que eu falei para vocês lá? Cerca de 23 graus, a inclinação do planeta Terra? O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz ao redor do próprio eixo, certo? A Terra, pessoal, isso aqui é muito importante, ó. Ela não está parada assim, ó, girando assim ao redor do Sol. Ela não está fazendo isso. Ela vai girando no próprio eixo dela e girando ao redor do Sol ao mesmo tempo. O movimento dela, do planeta Terra girando ao redor dela mesma, ao redor do seu próprio eixo imaginário, se chama rotação, tá? Professor, quanto tempo dura, né? Quanto leva? Bom, isso aí eu acho que vocês já imaginam, né, pessoal? São as nossas 24 horas, tá? O nosso dia de 24 horas, aproximadamente, ele é baseado justamente no tempo que a Terra leva para completar essa volta em torno do seu próprio eixo, para completar esse movimento de rotação. É lógico, para a gente é imperceptível, a gente que está aqui no planeta Terra, é imperceptível esse movimento, certo? A gente tem alguns indicadores, depois eu vou comentar mais sobre eles, mas assim, eu estou parado aqui, por exemplo, na sala de aula, gravando essa aula aqui para vocês estão aí agora assistindo essa aula, vocês estão parados, vocês não estão sentindo o planeta Terra rodar, certo? Não estão sentindo. É interessante pensar nisso, né? Pra gente parece que a gente está parado. Por isso que essa era a ideia, inclusive, as primeiras ideias cosmológicas, as primeiras teorias sobre o cosmos, sobre o universo, os primeiros pensadores, eles se achavam realmente que o planeta Terra estava fixo, né? Estava fixado no meio ali do universo e que o que se movia ao redor do planeta Terra eram os astros, né? As estrelas, assim por diante. Mas não, o planeta Terra ele está girando, né, nesse movimento de rotação, e o planeta Terra ele leva aproximadamente 24 horas, mais precisamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para completar uma volta de rotação completa, certo? Então veja bem, pessoal, fica simples de entender quando tu pensa o seguinte: quando está de dia, tá? Quando está claro, é porque a Terra está girando e está virada para o Sol. É óbvio isso. Está recebendo a luz do Sol ali na cara, o nosso lado do planeta, né, no caso. E daí de noite é quando o nosso lado do planeta dá as costas ali, vira, né, ao contrário, e não está mais recebendo a luz solar diretamente, tá? Esse é o movimento de rotação, tá, pessoal? Então, veja bem, a definição técnica é essa, é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, em torno do seu eixo imaginário, certo? Então veja bem, olha que interessante aqui, ó, essa imagem. A gente tem ali os raios do Sol, tá? A propagação dos raios do Sol. A Terra que está inclinada, como eu falei para vocês, né? Ela não está em pezinho assim perfeitamente, ela está inclinada e ela gira, certo? Ela vai girando. E por isso que numa metade do planeta, enquanto uma metade do planeta está iluminada pelos raios solares, ou seja, está de dia, a outra metade está de noite, não está sendo iluminada pelos raios solares. Entenderam isso? Esse é o movimento de rotação, tá, pessoal? É o movimento de rotação do planeta Terra, tá? Podemos continuar? Vamos lá então, pessoal. Isso aqui é só, né, mais um GIF ali que mostra então como que o planeta Terra ele vai girando em torno do seu próprio eixo. Isso aqui é o eixo imaginário do planeta Terra, tá, pessoal? O planeta Terra não tem esse canudo rosa aí perfurando, né, o planeta ali como se fosse uma azeitona ali no palito de dente, né? Mas esse aqui é um movimento de rotação, certo? E isso aqui é um movimento constante, tá? Sempre foi assim, vai continuar sendo assim, o planeta Terra não pode parar de girar, tá, pessoal? Ele continua, vai continuar assim, tá, até o final dos tempos aí, beleza? Então esse é o movimento de rotação do planeta Terra. Esse movimento de rotação do planeta Terra, inclusive, também é responsável por causar alguns enganos, né, para quem está aqui no planeta, na superfície do planeta Terra, como, por exemplo, o movimento aparente do Sol. O que é esse movimento aparente do Sol, pessoal? Tu já reparou, né? Tá parado, né? Ou melhor, tu acordou, olhou na janela do teu quarto e tu viu que o Sol estava ali em determinada posição, certo? Daí, no meio-dia, cadê o Sol? Tu olhou para lá onde tu tinha visto o Sol antes e o Sol não estava lá. O Sol estava bem em cima da sua cabeça ali, mais ou menos. E depois, no final da tarde, tu foi procurar o Sol de novo e tu viu que o Sol estava lá do outro lado do céu. Daí tu pensa, poxa, o Sol, né, tá andando no céu, certo? Parece que o céu está se movimentando no céu.
Isso é o movimento aparente do Sol, pessoal, tá? Por quê? O Sol, ele não está se movimentando, né? Por isso que o nome desse fenômeno é movimento aparente, porque só parece que o Sol está se movimentando, porque o Sol não está. O Sol tá paradinho ali no centro, né, do sistema solar. Isso aí, tá, pessoal? Quando a gente vai ver como que funciona de verdade a nossa galáxia, o nosso universo, o Sol ele também tem um movimento, tá? Ele não está perfeitamente estático, tá? Mas em relação ao sistema solar, o Sol está ali no centro. Ele não está girando ao redor da Terra, é ao contrário, a Terra que está girando ao redor do Sol. Só que a gente aqui do planeta Terra, a gente não consegue perceber isso. Parece que é o Sol que está. Por quê, pessoal? Por que a gente acha que o Sol está se movendo? Justamente por causa do movimento de rotação do planeta Terra, tá? Então, é a gente que está se movendo e tem essa percepção que parece que o Sol está se movendo no céu. Não é à toa, né, pessoal, que os povos antigos, as mitologias antigas, por exemplo, a mitologia grega, mitologia egípcia também, quando eles iam explicar lá o movimento do Sol, eles colocavam na conta dos deuses, né? Os gregos, eles achavam que Apolo, que era o deus do Sol lá, ele pegava a carruagem dele, prendia no Sol e ia puxando o Sol, né, no caminho do céu, e ele fazia isso todos os dias. Eram as explicações que os povos antigos encontravam, porque eles não tinham conhecimento sobre o movimento de rotação do planeta Terra, tá? O fato, então, é que esse movimento aparente do Sol, essa sensação de movimento do Sol para quem está observando da Terra, é só uma ilusão, é um efeito. O Sol não está se movendo, quem está girando é a Terra, por isso que a gente parece, né, que o Sol está andando pelo céu, tudo bem? Aqui tem mais um diagrama, né, uma ilustração de como seria ali, né? Então, por exemplo, lembrem-se lá dos pontos cardeais, né, na perspectiva de vocês aí, leste, oeste, norte e sul. Na nossa perspectiva aqui do planeta Terra, né, do observador, o Sol sempre vai nascer do leste. No meio-dia ele vai estar bem aqui em cima da nossa cabeça e ele vai se pôr no oeste, tá? Então, leste-oeste é o caminho que o Sol percorre. Na verdade, a gente sabe que ele não está percorrendo, é o planeta que está girando, tá? Bom, pessoal, vamos falar agora então sobre aquele segundo movimento, o movimento de translação, tá? O movimento de translação. O primeiro é o movimento de rotação, o segundo agora é o movimento de translação do planeta Terra. E o que é esse movimento, pessoal? É o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, tá? Então veja bem, se o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz ao redor do próprio eixo, ao redor de si mesma, o movimento de translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, tá? Que é o centro do nosso sistema, beleza? Esse trajeto que a Terra faz ao redor do Sol, então imagine aqui comigo, a gente tem o Sol aqui no centro do sistema, a Terra está rotacionando ao redor do próprio eixo e ao mesmo tempo ela está também percorrendo o seu caminho ao redor do Sol, tá? Ela está fazendo isso aqui, pessoal. E veja bem, o formato dessa órbita, né, do movimento de translação é uma elipse, tá? Não é uma circunferência. Isso aqui é importante também a gente saber, pessoal. O caminho, tá, que o planeta Terra percorre ao redor do Sol não é uma circunferência, um círculo perfeitinho assim. É uma elipse, que é essa forma aqui mais achatada e mais alongada aqui. Tá vendo? Esse formato aqui do caminho que a Terra percorre ao redor do Sol, ou seja, do movimento de translação, tá? O que é a base, pessoal? Esse movimento de translação serve de base para o que, aliás? O movimento de rotação a gente já entendeu. É o que delimita ali o nosso dia ali de 24 horas. E o movimento de translação, ele delimita o que, pessoal? Ele delimita o nosso ano, tá? Porque veja bem, a volta completa da translação da Terra ao redor do Sol leva 365 dias. Na verdade, 365 dias e 6 horas para completar, tá? Ou seja, a Terra leva 365 dias e 6 horas para completar essa volta que vocês estão vendo aí ao redor do Sol, certo? A partir dessa elipse. Esse é o movimento de translação. Só que assim, o nosso calendário, ele arredonda, né, esse tempo de 365 dias e 6 horas, ele arredonda só para 365 dias. Ah, professor, e o que acontece com as 6 horas, né, que ficaram de fora aí do período de translação
do planeta Terra. Essas 6 horas restantes, elas são acrescentadas no mês de fevereiro a cada 4 anos. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? É o ano bissexto, pessoal. Então, a cada 4 anos, o mês de fevereiro, ao invés de ter 28 dias, ele tem 29 dias, porque é acrescentado ali essas 6 horas desse intervalo de a cada 4 anos aí. É o famoso ano bissexto, né? Por isso que tem gente que, se tu nascer no dia 29 de fevereiro, vai ter outro dia 29 de fevereiro só 4 anos depois, beleza? Então é para ajustar o nosso calendário aí. O fato, então, pessoal, é que esse movimento de translação é a base do nosso ano. Veja bem, a Terra leva 1 ano para dar a volta completa ao redor do Sol, tá? E veja bem, isso aí não é uma característica geral dos planetas, tá? Cada planeta percorre a órbita ao redor do Sol no seu próprio tempo. Alguns demoram mais anos, outros menos e assim por diante, tá? Demora mais tempo ou menos tempo, de acordo com o formato ali da sua órbita, certo? O fato é que a Terra leva ali 1 ano para completar essa volta ao redor do planeta. Veja bem, olha esse GIF aqui que interessante, pessoal. Reparem que ao mesmo tempo que o planeta Terra está girando ao redor do Sol através ali do movimento de translação na sua elipse, ela também está simultaneamente fazendo o movimento de rotação em torno de si mesma, em torno do seu próprio eixo, certo? Maravilha, pessoal. Essa aqui é outra imagem, né, que a gente tem do movimento de translação, a Terra dando a volta ali no Sol. Isso tem a ver também, pessoal, diretamente com as estações do ano, tá? Vocês sabem, né, que nós temos ali 4 estações e a gente vai falar um pouquinho aqui de características dessas estações nas zonas térmicas do planeta. Vamos juntar, então, 2 conhecimentos que a gente já adquiriu, tá? Então, as 4 estações do ano, pessoal, outono, inverno, primavera e verão, elas duram aproximadamente 3 meses cada, tá? E o que acontece? A junção do movimento de translação, tá, do planeta Terra, ou seja, da Terra ao redor do Sol, com a inclinação do eixo terrestre, isso aí explica por que os hemisférios norte e sul, eles lidam diferente com a questão da temperatura, com a questão dos raios solares e, consequentemente, das estações. Tá? É a diferença de como os raios solares incidem sobre a superfície terrestre que vai determinar como que serão as estações, tá? E que também permite toda essa diversidade climática e vegetal do planeta, pessoal. Isso aqui é muito importante, tá? Por que, por exemplo, a gente tem o que em inglês se chama de rainforest, né? Ou floresta tropical, como o caso da Amazônia, e no norte, no hemisfério norte do planeta não tem esse tipo de vegetação? Por causa da diferença das características geográficas de como que a luz solar incide nessa região, pessoal. Tá? Então, tudo no planeta, o tipo de vegetação, o tipo de floresta que vai ter, o tipo de flora e assim por diante, isso aí é determinado pela maneira que a luz solar chega naquela região do planeta. Tá? Lógico, numa região onde tem menos luz solar, onde a luz solar chega menos, vai ter menos vegetação, tá? Vai ser uma região desértica, lembrando que deserto não necessariamente é deserto quente, tá? Mas tudo é determinado pela luz solar, tá? A luz solar realmente, né, é imprescindível para a vida aqui no planeta Terra, né? Nessa medida certinha de distância que o planeta Terra tem do Sol. Então, o que acontece? Quando a gente está falando, vamos pensar aqui na nossa perspectiva do hemisfério sul, tá? Vocês sabem, né? Já sabiam disso, né, pessoal? Que o Brasil está no hemisfério sul, né? Então, vamos prestar atenção aí. A gente está falando na nossa perspectiva, não de alguém que está lá na Europa ou na América do Norte e assim por diante. Vamos falar de alguém que está no hemisfério sul, como é o nosso caso aqui, tá? Como que são as nossas estações aqui, tá? De acordo com a órbita da Terra ao redor do Sol. Bom, primeiro, tem 2 termos que a gente usa que são os solstícios, tá? Quando a gente fala solstício de verão e o solstício de inverno, a gente está falando das datas onde se inicia e termina tanto o verão quanto o inverno, tá? E quando que isso acontece aqui no hemisfério sul, beleza? Veja bem, solstício de verão é quando o hemisfério sul recebe a maior incidência de raios solares de maneira perpendicular, ou seja, daquela maneira reta, que a luz solar chega direto aqui na nossa região do planeta, ali mais ou menos na região do Trópico de Capricórnio. Quando que isso acontece? Que é quando começa o verão no hemisfério sul. Ali, dependendo do ano, ou 21 ou 22 de dezembro, certo?
E, lógico, se aqui está começando o verão no hemisfério sul, no hemisfério norte vai estar começando o quê, pessoal? O inverno, né? É o contrário. E o solstício de inverno, então, que é quando o hemisfério sul recebe menos incidência dos raios solares, quando começa o nosso inverno, é ou dia 20 ou dia 21 de junho, tá? Então, estamos nos aproximando aí, né, do solstício de inverno. Tem outra palavrinha técnica também que a gente usa, que são os equinócios, tá? Os equinócios, eles marcam o início do outono e da primavera, beleza? Só que o que acontece? A maior parte da incidência de raios solares, ou seja, da chegada dos raios solares aqui, sobre a linha do Equador, garante que tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, a quantidade de luz seja parecida ali no outono e na primavera, tá? Então, isso quer dizer o quê, pessoal? Que a gente não tem uma diferença de clima tão grande quando a gente está no outono e eles estão na primavera. Não é tão acentuada, diferente de quando, por exemplo, a gente está no verão e o hemisfério norte está no inverno. Isso aí vocês nem precisam, né? A gente nem precisa tocar nisso, vocês sabem muito bem disso. Enquanto aqui está fazendo muito calor, para cima de 30 graus lá, beirando os 40 graus, lá eles estão com temperaturas negativas, né? Então essa diferença aí, justamente por causa do eixo da Terra e por causa desse movimento da Terra ao redor do Sol, tá? Então, o que acontece, né? Lembra que eu falei para vocês que a luz solar e a diferença das estações e tal, elas influenciam diretamente na natureza? Esse aqui é um exemplo, né, pessoal? Se tu tem lá uma árvore no teu quintal lá, tu fica cuidando dela o ano todo, tu vai perceber justamente que ela vai acompanhando, né, esses ciclos, né, a mudança das estações, mas não é mágica, né, pessoal? Não tem nada... por quê? Por causa da diferença da temperatura e da incidência dos raios solares, tá? Que muda de acordo com cada estação, certo? As estações, elas são percebidas de maneira diferente em cada zona térmica do planeta, tá? Ou seja, o inverno aqui no Brasil, ele é bem diferente do inverno lá da América do Norte, por exemplo. Ele não é tão rigoroso aqui no Brasil como é rigoroso lá na América do Norte, porque as zonas térmicas são diferentes, certo? Por exemplo, na zona tropical, que é a nossa zona aqui, a radiação do Sol, ou seja, os raios solares, eles chegam de maneira muito intensa, eles são muito fortes aqui na nossa região o ano todo, certo? Ou seja, a diferença entre as estações não é tão marcada, tá? Beleza, a gente está aqui no sul do Brasil, então a gente já tem um pouquinho de diferença mais, né? As estações são um pouco mais marcadas do que em outras regiões do Brasil. Mas, por exemplo, se tu vai lá para o Nordeste brasileiro, lá é calor o ano todo, pessoal. Não chega a fazer frio de verdade lá, tá? Não faz. Aqui a gente já tem um período de mais frio porque a gente está mais para o sul, a gente está mais próximo da zona temperada do sul, tá? Mesmo estando ainda na zona tropical. Então, isso também tem diferença, tá? Por exemplo, as zonas temperadas, tanto do norte quanto do sul, os raios solares mudam bastante a maneira que os raios solares chegam ao redor do ano. Por isso que lá o inverno é muito frio e o verão é muito quente, tá? Você pega na Europa, por exemplo, na Espanha, assim por diante, o verão deles é muito quente, o verão mediterrâneo, muito quente mesmo, né? Temperaturas que passam dos 40 graus fácil ali. E no inverno, ao contrário, é muito, muito frio, né? Por causa justamente que as zonas temperadas, elas têm essa característica, tá? Bom, pessoal, vamos chegando aqui para o nosso último assunto, que eu vou só introduzir e a gente vai continuar falando sobre ele nas nossas próximas aulas, tá? Que é a questão dos fusos horários, tá? O que é isso, pessoal? Vocês já ouviram falar, né? Por exemplo, sempre quando tem alguma notícia importante ou quando vai ter algum programa, algum evento e é noticiado que vai acontecer tantas horas, horário de Brasília, por exemplo, que é o horário oficial do Brasil, tá? Ou melhor, quando tu vai viajar e alguém te pergunta, lá, qual é a diferença de fuso horário? Né? Daí tu vê lá teu pai ou tua mãe ou teu responsável falando, lá são 3 horas para frente, ou 3 horas para trás, ou 5 horas para trás. O que isso quer dizer, pessoal? O planeta Terra, esse sistema de fuso horários, ou melhor, esse sistema de fuso horários ele foi criado para padronizar a hora no planeta Terra.
Porque o que acontece? O movimento de rotação que a gente viu lá do planeta Terra, ele faz com que as diferentes partes do planeta estejam em, entre aspas, horas diferentes, né? É só pensar, por exemplo, aqui, Brasil e Japão. Tá de dia aqui, tá de noite lá no Japão, né? Ou seja, para a gente poder fazer comércio, para poder fazer as viagens, para o mundo poder se interligar, foi desenvolvido, tá? Ali no século XIX, esse sistema de fusos horários, tá? Esse sistema, pessoal, foi um sistema criado para fazer um padrão, para dividir as horas do globo terrestre, tá? E veja bem, foi dividido então em 24 faixas que são denominadas fusos horários, tá? Então, por exemplo, o território do Brasil, que é muito grande, muito largo, ele tem 3 fusos horários, mas isso aí é outro assunto, eu vou falar no nosso próximo vídeo. O fato é que, pessoal, a gente tem então 24 fusos horários no planeta Terra, tá? Então, vamos tentar entender essa questão dos fusos horários aqui. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, a circunferência do planeta Terra, ela tem 360 graus, tá? Uma esfera tem 360 graus, essa é a circunferência do planeta. Se a gente dividir esse valor pelas 24 horas, que é o valor o tempo, né, que a Terra leva para completar uma volta ao redor do seu próprio eixo, do movimento de rotação, a gente chega ao resultado de 15 graus para cada hora, tá? Então 360 dividido por 24 dá 15, uma conta muito simples. Então, o que acontece? A gente chega ao resultado de 15 graus entre cada meridiano. Meridiano é aquelas linhas verticais que cortam o mapa mundi, que cortam o globo. De maneira imaginária, né, pessoal? Não tem nenhuma linha lá que corta de verdade o planeta Terra, vocês sabem muito bem disso. Ou seja, a gente tem 24 faixas de fusos horários, que cada uma tem, entre uma e outra, tem 15 graus ali de longitude, que é essa distância horizontal, assim, leste-oeste, tá? Cada um representa uma hora, tá, pessoal? Isso aqui é uma regra, tá? É regra básica. Só que cada país pode adaptar aí o seu fuso horário para ter uma hora oficial, que é o caso, por exemplo, que eu falei para vocês do horário de Brasília, digamos assim. E tem um ponto de referência no globo terrestre, para a contagem dos fusos horários e dos meridianos, que é o meridiano de Greenwich, tá? Que corta ali como se fosse a Inglaterra, ali eu vou mostrar no mapa ali para vocês, já vai ficar mais simples de entender. Só que tem uma regra importante, tá, pessoal? Isso aqui, ó, tem que saber quando tu olhar um mapa de fuso horário. Todos os fusos horários a leste do meridiano de Greenwich tem a hora adiantada, tá? E os fusos horários a oeste de Greenwich tem a hora atrasada. Ou seja, para eu saber qual hora é em determinado local a partir de Greenwich, é só eu contar quantas horas a mais tem. Vou mostrar no mapa aqui, vai ficar simples para entender. Então veja bem, em primeiro lugar, esse é o meridiano de Greenwich, que divide então os fusos horários do planeta, as horas do planeta, tá? E cada meridiano para lá acrescenta uma hora, e cada meridiano para cá decresce, diminui uma hora. Certo? Então, isso aqui é um mapa que a gente tem dos fusos horários mundiais ali, né? Um mapa de 2015, só para vocês terem uma ideia. Então, veja bem, se eu estou aqui no Brasil, certo? E eu quero saber, e eu sei que horas são aqui no Brasil. Aqui são 3 horas, digamos. E eu quero saber que horas são em determinado local do planeta, tá? Por exemplo, aqui na costa oeste aqui dos Estados Unidos. É muito simples. No caso para cá, como eu estou indo para o oeste, é só eu contar quantos meridianos tem para cá e diminuir isso, né? Então, se tem 3 meridianos daqui de onde eu estou em direção ao oeste, é só eu diminuir 3 horas do fuso horário, tá? Depois a gente vai fazer alguns exercícios, a gente vai analisar os fusos horários do Brasil, tá? E vai ficar mais claro isso aí ao longo, né, do tempo, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Mas podem voltar aqui, ver a explicação de novo, ler no livro, que vai ficar bem claro isso daí. Tudo bem? Bom, essa foi a nossa aula dessa semana, tá? Vimos bastante conceitos aí, bastante movimento, bastante coisa que acontece com o planeta. Lembrando que tudo isso, né, sempre muito importante para a gente compreender a nossa vida aqui no planeta, né? E eu espero aí que vocês tenham uma boa semana de estudos. Fiquem com Deus e até a próxima.